Bom dia, sétimo ano. Hoje é dia 3, quinta-feira. Vamos continuar aí falando sobre os vermes, né, pessoal? Então, nós vimos aí as tênias, né, que pode ser a saginata ou a tênia sólio, tá? As duas, pessoal, são mais conhecidas como solitária, tá? É o que as pessoas conhecem como solitária. Então, vamos ver aí a teníase, que é a doença causada pela tênia, tá? Vamos ver o que ele está dizendo aí, pessoal. Chamamos de, está na página 326. Chamamos de teníase a doença causada pelas tênias, sendo duas as espécies parasitas no ser humano. A tênia saginata, transmitida pela carne do boi, contaminada, e a tênia solium, transmitida pela carne de porco contaminada. Então, pessoal, como eu disse aí, o porco, o mais comum aí é a tênia solium, que é da carne de porco. A tênia saginata, ela tem bastante também, mas não é a mais comum não, tá? A mais comum, na realidade, é a tênia solium, que é da carne de porco. Mas a carne de vaca também tem a tênia saginata, tá? Também possui a tênia. Então, para quem gosta aí de comer carne, vai lá pro churrasco, eu gosto de uma carne mal passada, né? O povo fala boi berrando, né? É preocupante, porque a carne de vaca, ela tem que estar pelo menos não estar sangrando, tá? E a de porco, que é tênia solium, que pode estar contaminada por tênia solium, essa sim tem que ser cozida, depois de cozida, frita ou assada, mas primeiro ela tem que passar por um processo de cozimento, depois ela vai ser assada ou frita, para poder acabar com a tênia solium. Já na carne de vaca, só o fato de você assar ela ou fritar, ou você já elimina, tá? Ela é mais fácil de eliminar a tênia saginata do que a sólida. Então, continuando aí. A teníase caracteriza-se pela presença do verme adulto no intestino delgado do hospedeiro. 327, continuando, do hospedeiro. Indivíduos com essa doença alimentam-se em suas fezes, eliminam em suas fezes ploglotes com os ovos da tênia. Caso isso ocorra em solo próximo a pastos, esses ovos podem ser ingeridos por porcos ou por bois que vivem naquele local. No sistema digestório desses animais, os ovos eclodem e liberam as larvas, que, quando ele fala eclodem, pessoal, quer dizer estoura, tá? Liberam as larvas que perfuram o aparelho do intestino do animal, alcançam os vasos sanguíneos e são transportados até os músculos, onde se instalam. Nesses locais, transformam-se em cisticercos, conhecidos popularmente por canjiquinha ou pipoquinha. Essa canjiquinha, pessoal, que eu digo que dá para ver ela lá na carne de porco. Mas tem pessoas que não sabem que essa canjiquinha lá, as pessoas chamam, essa carne aqui, essa aqui é canjiquinha. Deixa aí, é canjiquinha. Tem que ser tirado, porque essa canjiquinha é o cisticerco, ou seja, quando eu digo cisticerco, pessoal, é como se fosse o ovo do verme que está ali. O verme não desenvolveu ainda, mas está ali o cisticerco, como se ele colocasse um ovo ali. Entenderam como que é? Então, quando a gente encontra na carne de porco essa canjiquinha que as pessoas falam, outros falam pipoquinha, que é uma bolinha, pessoal, uma bolinha escura que de repente tá ali no músculo da carne ali. Quando você corta a carne, você vê ali, tem aquela partezinha ali. Aquilo tem que ser retirado. Aliás, quando você compra uma carne de porco, o ideal é que você procure nessa carne a canjiquinha,
você observa aquela peça da carne ali, tá? Olha todos os lados da carne para ver se ela tem essa canjiquinha. Ah, mas se de repente tiver lá no meio, tá? Mas a carne de porco, normalmente você não vai deixar ela muito grossa para você fazer, né? E dá para você apertar a carne assim, ó. Se tiver no meio dela, você vai sentir. Mas dependendo do corte, né, vai ficar no meio. Mas normalmente essa canjiquinha ou essa pipoquinha, ela fica nas extremidades, tá? Então é fácil da gente verificar, sim, e deve ser tirado, tá? Perguntem aí para as mães de vocês ou para os pais de vocês se eles não sabem que a carne de porco tem essa canjiquinha ou pipoquinha. Isso daí é o cisticerco, tá? Se a carne contaminada de porco ou de boi for ingerida sem que esteja bem cozida ou bem assada, os cisticercos não morrerão e poderão se desenvolver no intestino do ser humano. Ou seja, você não cozinhou aquela carne direito, você não assou aquela carne direito, você não fritou aquela carne direito. Então, o que acontece? Ele permanece, pessoal. Ele não vai estar morto. Tem gente que fala assim, ah, não, mas é canjiquinha, mas eu vou cozinhar e aí vou fritar e vai morrer. Não, ele não vai morrer. Infelizmente, não. A não ser que você cozinhe bem e frite bem ou asse bem. Senão ele não morre, tá? E aí você vai ingerir. E ele vai desenvolver lá no seu intestino, tá? No intestino do ser humano, originando uma tênia que se fixa na parede do intestino do indivíduo e ali se desenvolve e se reproduz, reiniciando assim um novo ciclo. Pessoal, isso que eu falei aqui não é para vocês deixarem de comer carne de porco, tá? Mesmo porque a carne de porco, ela é considerada uma carne branca, ela é muito mais saudável do que a carne de vaca, tá? Do que a carne de boi, tá? Muito mais saudável. Só lembrando desse detalhe, tá? E hoje em dia também, pessoal, a carne de porco, ela você tem uma carne de porco muito bem inspecionada, né? Antigamente, era aqueles porcos lá naqueles chiqueiros, tudo de qualquer jeito e tal, né? Hoje em dia não, hoje em dia os chiqueiros são todos de cimento, né? É lavado várias vezes por dia, para que o porco não coma fezes dele ali, entendeu? É lavado todinho ali. É outra maneira. E isso daí, a maneira da criação, tá? Essas mudanças que houve na criação dos porcos é que diminuiu muito a incidência de teníase, tá? Diminuiu muito. E hoje em dia, o pessoal tem aquela coisa, né, de falar, eu gosto de comer porco caipira, né? É aquele que fica lá no chiqueiro qualquer, lá num sítiozinho qualquer, e se alimenta de lavagem. Esse porco é o que pode ser contaminado. Mas essa outra carne não vou fazer propaganda, tá? Não estou fazendo propaganda, mas uma das carnes que são bem dentro desses padrões de higiene, principalmente a carne de porco, é da Friboi, tá? É assim um frigorífico bem confiável. Nunca ouvi falar que um porco da Friboi, uma carne de porco da Friboi, tivesse um cisticerco. É muito difícil isso acontecer. Então vamos ver aí, pessoal, como que acontece essa contaminação. Então lá, ó. Lá, o homem vai e come essa carne de porco, uma carne qualquer que não é uma carne inspecionada, uma carne lá que o porco foi criado lá de qualquer maneira num chiqueiro qualquer ali. E a pessoa vai, não cozinha bem a carne ou não frita bem a carne e simplesmente
adquire a tênia. O que acontece? O ovo, ou os ovos, né, ou a problote, que pode ser chamado, contendo a larva da tênia, são eliminados para o ambiente por meio das fezes. Então, o homem vai eliminar. Nas fezes, ele elimina aquilo ali, tá? Bois ou porcos contaminam-se ingerindo alimento que contenham ovos ou problote. Mas aí você fala assim, mas gente, mas como que o porco ou o boi vai comer as fezes do ser humano que vai lá e faz lá no vaso sanitário? Mas pode ser que não tenha uma rede de esgoto. Pode ser que aquela água ali, aquela sujeira ali caia num rio. Esse rio pode passar numa propriedade. Tudo isso daí, mas ele não vai morrer? Não, se ele não morre nem você cozinhando pouco, ele não vai morrer, imagine na água. Vai contaminando, entendeu? Onde não tem rede de esgoto, isso é normal, tá? Contamina ali, né? Ele pode contaminar ali o boi, pode contaminar o porco, a larva, né, penetra pela parede intestinal e vai migrar para a musculatura por meio de corrente sanguínea. Mas aí, como é que faz? Ele entra na corrente sanguínea, vai aonde? Primeiro ele entra lá no intestino e aí vai para a corrente sanguínea. Vai pegar todos os músculos, né? A tênia fica lá, presa lá no intestino e vai liberando os ovos, e esses ovos vão caindo na corrente sanguínea e vai ficando aonde? Nos músculos. E aí o que a gente come? Não é a carne, não é o músculo? Então, nós estamos ingerindo ali esses ovos. Então, a larva se desenvolve em cisticerco na musculatura. Ela vai se desenvolvendo ali na musculatura. Uma pessoa pode se infectar por meio de ingestão de carne crua ou mal cozida que contenha cisticerco. Então, ficando atento aí, né, pessoal? Aí ele tem lá, o parasita se fixa à parede intestinal pelo escólex ou pela cabeça, né? Adultos se desenvolve no intestino delgado. Aí está o ciclo de vida da tênia. É isso que acontece, tá? Vamos ver o que ele está falando aí, que está terminando. Na cisticercose, os ovos de tênia solium podem contaminar áreas de plantações contendo verduras e legumes do consumo humano. Os ovos também podem ser ingeridos por meio de água contaminada ou se levar a mão suja à boca. Ou seja, pessoal, tudo isso, para que a gente não adquira essas doenças, é o quê? Higiene, né? Então, o que ele está dizendo aí, ó, verduras também, legumes, porque a água, né, que vai ser usada pode estar contaminada. Os ovos ingeridos que originarão os cisticercos espalham-se pelo organismo do indivíduo. Por vezes, os cisticercos instalam-se em locais como os músculos do coração ou mesmo do cérebro, causando a cisticercose. Tá? A tênia, pessoal, durante muito tempo foi assim estudo na área de neurologia. Por quê? Porque ela atinge o cérebro. Antigamente, tinham pessoas que chegavam a ter crises de convulsão. Tinha convulsão por teníase, porque ela chegava no cérebro e ela provocava convulsão, tá? Hoje em dia, isso é muito raro de acontecer. Por quê? Porque nós estamos acostumados, né, a tomar medicamento de verme realmente 6 em 6 meses. Todo mundo toma, tal, né? Os pais já foram orientados. As carnes também tem outras, principalmente a carne de porco, como eu disse, tem outras procedências. Antigamente não tinha essa, vigilância sanitária, não ficava em cima em relação
a esses locais onde eram criados esses porcos, né? Hoje em dia não, tem toda uma fiscalização, então isso fez com que diminuísse muito, mas pessoas já tiveram, tá? Antigamente as pessoas chegavam a ter até convulsão, porque não sabia o que que era e achava que a pessoa tinha epilepsia ou alguma outra doença e era uma verminose, tá? As verminoses, pessoal, podem ter causas assim inesperadas. Às vezes as pessoas acham que verminose é uma coisa normal, todo mundo adquire um verme. Sim, nunca você vai encontrar, não existe alguém que possa dizer assim, não, eu nunca tive um verme durante a minha vida toda. Isso não existe, vai ter. Só que tem vermes que você vai ter e não vai acontecer nada. E tem vermes que são muito perigosos. Podem levar você a ter doenças que podem afetar seu coração, afetar o cérebro, tá? Tem verme que se aloja no pulmão e pode causar insuficiência respiratória depois de um determinado tempo, tá? Então, tudo isso daí é por isso que hoje em dia a gente tem todos esses cuidados, né, com as carnes. Os frigoríficos, eles são assim, tem normas, tá? Tanto que qualquer coisinha que aconteça, o exterior, onde nós, o Brasil, exportamos muita carne para vários países, e qualquer coisinha que acontece com a carne e tal, os outros países, eles cortam, eles não compram mais a carne, né? Porque tem toda uma inspeção, tá? Então vamos lá. O indivíduo com essa doença pode apresentar alterações de apetite, náuseas, vômito, diarreia, cansaço, irritação e insônia. Então, esses são os principais sintomas que o indivíduo que tem uma teníase, tanto seja a sóleo quanto a saginata, pode apresentar, tá? Então, veja bem, alteração no apetite, ou seja, falta de apetite, ou às vezes come demais, náuseas, vômito, diarreia, cansaço, irritação e insônia. Então, tá? Pessoa tendo esses sintomas já tem que fazer exame para saber, tá? Algumas medidas de prevenção podem ser tomadas para evitar essas doenças. Então, vamos ver aí, muito importante isso, pessoal. Quais as medidas? Como que a gente pode evitar essas doenças? Então, a primeira medida ali, ó, saneamento básico, ou seja, rede de esgoto e estação de tratamento de água, né? Tem que ter, isso depende de quê? Do poder público, infelizmente, né? Nós temos aqui na nossa cidade, nós temos bairros aí que não tem rede de esgoto, tá? Cuiabá, que é capital, tem vários bairros que não possuem rede de esgoto, tá? Então, a gente tem que ter deveríamos, né, cobrar mais do poder público isso. Então, é claro que um bairro de uma cidade onde não existe a rede de esgoto, aquela população daquele bairro é mais propícia a adquirir uma verminose, tá? Estação de tratamento de água, isso nós temos aqui, né, a ESAM, a água deve ser tratada. Ou hábitos de fervura e filtragem de água a ser consumida, tá? Você vai ferver a água e depois de que você ferveu, você vai filtrar essa água. Só que tem gente que tem esses filtros, a gente vê muito isso em fazendas, sítios, tem esses filtros de barro, são ótimos, desde que você limpe a vela dele. Porque tem gente que coloca o filtro ali, compra um filtro desse, fica 1 ano usando ele sem limpar a vela. Não resolve nada, chega uma hora que ele não vai filtrar mais nada. Uma outra medida de prevenção. Adquirir carnes de boa procedência, que foram inspecionadas adequadamente, que eu acabei de falar. Você tem que adquirir a carne que vem de um frigorífico, tá? Um frigorífico
e de boa procedência, ou seja, ela foi inspecionada, aquela carne foi inspecionada. Então você vai comer sossegado. Poxa, eu não gosto de, não preciso, não quero cozinhar a carne de porco e depois ainda ter que fritar. Tudo bem, você não quer, se você quer direto fritar ela, pode, desde que você compre ela com uma boa procedência, tá? De um frigorífico confiável. Uma outra medida: evitar o consumo de carnes mal passadas ou mal cozidas. Então, mesmo que você compre a carne de uma boa procedência, é bom que você não coma carne mal passada, tá? Outra medida: adotar práticas de higienização dos alimentos e de higiene pessoal. Isso é muito importante, pessoal, tá? Higienização dos alimentos. Então, tá. Agora, o momento que nós estamos vivendo é um momento muito propício para isso, né? Só que essas medidas que a maioria das pessoas estão tomando agora, deveria ser tomada sempre, né? Chegar da rua com frutas, vamos deixar as frutas, lavar ela com as que forem possíveis, lavar com detergente mesmo, e aí passar na água corrente, ou deixar, colocar lá uma bacia com água, umas gotinhas de água sanitária e deixar aquela fruta ali durante 10, 15 minutos, tira dali, passa na água corrente e guarda. Que aí a pessoa já pode ir direto na geladeira e pegar a fruta lá e ingerir, que tá de boa. Mas ela vai ingerir a fruta lá com a mão toda suja e não resolve nada, a fruta tá limpa, né? Então a higiene pessoal também, lavar sempre, lavar bem as mãos. Tem gente que nem quando vai ao banheiro não tem o hábito de lavar as mãos, pessoal. Então, vamos ficar esperto aí. Página 328. Nós vamos falar aí sobre esquistossomas, tá? Também é um outro vermezinho que causa doença aí, doença que pode se tornar uma doença perigosa, pessoal, tá? Uma doença perigosa. Antes de falarmos aí sobre os esquistossomos, vamos ver aí, ó, plasma. Então, nós sabemos que o sangue, eu já falei para vocês que o sangue existe duas partes, né? A parte sólida e a parte líquida. A parte líquida do sangue é o plasma, tá? Então, plasma é o quê? É a parte líquida do sangue, tá? Tem função de transporte de gases e nutrientes. É o plasma que vai transportar os nutrientes e os gases pro corpo todo, né? E também é onde encontra-se as células sanguíneas, tá? Então, o plasma, a parte líquida do sangue, aonde faz o transporte, é através do plasma que vai fazer o transporte dos nutrientes, né? Dos gases, tá? E também é nessa parte aí, no plasma, nessa parte líquida, que a gente encontra as células sanguíneas, que são linfócitos, basófilos, eosinófilos, e aí por diante. Aí vocês vão ver aí, tá? Mais adiante a gente vai estudar essas células. Lembrando que no plasma, pessoal, já que a gente tá falando de vermes, só por título de curiosidade, quando você faz um exame de sangue, tá? Eu tô falando aqui o plasma é a parte líquida do sangue. Quando a gente faz um exame de sangue, chamado hemograma, que a maioria das pessoas fala assim, fazer hemograma para poder ver se tem anemia, tá? Mas ele não vê somente anemia. Existe uma célula, né? No sangue tem vários tipos de células, como eu falei aí, linfócito, eosinófilo, um monte de coisa, tá? O eosinófilo, ele é uma célula que o ser humano, ele deve ter, tá? Tem uma quantidade X de eosinófilo, no máximo que o ser humano deve ter de eosinófilo no sangue, até 5 eosinófilo ainda
tolerável. Se a pessoa tem mais de 5 eosinófilos, você vê como que o organismo da gente, ele é sábio, como ele indica as coisas pra gente. Se o médico pegar um hemograma e ele vê lá que a pessoa tem mais de 5 eosinófilos, tem médico que considera até mais de 4 eosinófilos. Mais de 4 eosinófilos, ele já vai pedir um exame de fezes para você. Porque o eosinófilo ele é uma célula em que ele só aumenta na corrente sanguínea quando existe a presença de um corpo estranho no seu organismo. E o primeiro corpo estranho que vem à cabeça de qualquer um, quando tem lá aumentado o eosinófilo, qual é o corpo estranho? Um verme. Por isso que sempre que o médico pegou o hemograma e viu que está aumentado o eosinófilo, ele já vai pedir um exame de fezes, porque ele já desconfia que a pessoa tem uma verminose. Ele está com um corpo estranho, então já vamos eliminar. Será que esse corpo estranho, em 90% dos casos, o corpo estranho é um verme, tá? A pessoa tem outras doenças graves que vai aparecer, esses 10% aí que vai indicar uma outra doença e uma doença grave, mas na maioria é isso daí, tá? Então, o plasma sanguíneo é isso. Uma outra coisa, que vocês precisam saber, o que que é? A linfa. A linfa é um líquido, tá? Como o nome diz, linfa, ela vai estar nos vasos linfáticos, tá? Onde vão circular patógenos e partículas estranhas do nosso corpo. Então, é lá na linfa que vai estar esses patógenos, ou seja, o corpo estranho que vai causar alguma doença. Então, pessoal, na próxima aula nós vamos falar sobre os esquistossomos, tá? Que essa próxima aula vai ser amanhã, né? Dia 4, tá? Amanhã nós vamos falar sobre isso. Por hoje é só. Beijo a todos. Até mais.